Profissionais da advocacia que querem liderar um grande escritório de advocacia e querem estabilidade financeira, um time treinado, prospecção de clientes cada vez para te garantir mais estabilidade e que você cresça muito no seu escritório, precisam encarar o escritório como uma empresa jurídica. Sabe por quê? Esse é o tema do quinto episódio do Vossa Autoridade. Vossa Autoridade é um bate-papo descontraído sobre como afirmar a sua autoridade na internet como escritório de advocacia. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Eduardo Carvalho. Sou fundador da agência Carve Marketing Jurídico e também host do Vossa Autoridade. E para falar desse assunto que é fundamental para você crescer o seu escritório de advocacia, eu tenho a honra e a felicidade de receber essa convidada super especial, que é a doutora Flávia Maria. A doutora Flávia é advogada, é empresária e mentora de negócios. Sempre acreditou que ser dona de escritório é sinônimo de ser empresária jurídica e, portanto, se capacitou para exercer esse papel. É pós-graduada em administração de empresas e tem MBA em gestão estratégica de negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Mas esses não são os títulos que a tornam diferente. Em tempos de gurus da internet e advogados de Instagram, Flávia Maria se destaca pela experiência de mais de 20 anos empreendendo na advocacia e pelos resultados impressionantes nessa trajetória. Seu escritório se reinventou após a pandemia e hoje é referência no atendimento ao mercado digital. Isso sem contar as centenas de empresas tradicionais que fazem parte do seu portfólio no escritório e que fatura múltiplos 7 dígitos anualmente. E, doutora, se você me permite, ainda quero fazer uma adição aqui de que essa minha convidada é praticamente uma enciclopédia humana quando se trata de prospecção, vendas e gestão do escritório. Então, esse episódio vai ser pouco para tanto conteúdo que temos aqui, viu? Muito obrigado pela sua presença, doutora. Querido, muito obrigada. Fico muito lisonjeada. Fiquei extremamente feliz quando recebi o seu convite. Que bom. E hoje aqui eu tenho certeza que nós vamos ter um bate-papo que vai tocar o coração de muita gente, assim. Ah, que legal. Porque quando a gente pensa em ter um escritório de advocacia, a gente não tem noção da grandiosidade que isso representa. Ah, verdade. E olha, eu sei que você que está acompanhando esse episódio vai realmente se surpreender e vai ter muito conteúdo bacana. Inclusive, eu já quero começar com uma pergunta que é a veia do nosso assunto de hoje, que é justamente por que os profissionais da advocacia devem encarar o escritório como uma empresa jurídica? Como que eu vejo e sinto a jornada de um advogado, né? Um advogado sai da faculdade, bacharel em direito, extremamente técnico, não é? A gente vai lá, nós somos operadores do direito. E aí, quando saímos da faculdade, a gente quer botar essa técnica toda no mundo, né? Então, somos extremamente técnicos. E eu costumo dizer que aquele que, desde o início, ou em qualquer momento que seja da jornada, entende por ter um escritório de advocacia, né? Por ser dono de um escritório de advocacia, tão bonita essa missão, ele vai, necessariamente, durante um bom tempo, ficar sentadinho ali na cadeira de advogado. Ou seja, na cadeira do técnico dentro do escritório de advocacia. Acontece que o normal, o natural, o gostoso que aconteça é que chegue uma hora que você já atingiu a capacidade máxima de produtividade mesmo do seu escritório, de faturamento do seu escritório, estando nessa cadeira. E aí é quando vira a chavinha e você fala, uau, eu posso faturar mais, eu posso ter mais qualidade de vida, eu posso impactar mais vidas, impactar mais empresas, se for o caso de um escritório que presta assessoria jurídica empresarial, assim como o meu, mas sozinho eu não posso. É nesse momento que a gente troca de cadeira e vai para a cadeira de empresário. Por quê? Porque você passa a gerir pessoas, gerir estratégias, gerir conceitos, vai passar a ter uma cultura. Então, assim, acaba que é uma trajetória muito natural, né? A gente sai da faculdade técnico, senta na cadeira de advogado, vai até um determinado limite. Naquele limite é aquele momento que tenho certeza que muitos colegas que estão nos assistindo aqui devem até estar nesse momento, que vê que tem dinheiro.
que tem cliente, que tem autoridade junto aos clientes, porque manda muito bem naquilo que faz, né? Porque geralmente quando nós estamos na cadeira de advogados, a gente tem aquele compromisso com a excelência. E é aí também que mora o perigo, porque às vezes, por estar nesse lugar de excelência, de entrega da prestação de serviços para os clientes ali pessoalmente, né? Aí vem aquela assim, eu ouço essa frase todos os dias da minha vida. Ah, mas o cliente quer o meu atendimento, eu não tenho como deixar de atender porque o cliente quer a mim, não é? E aí o que acontece? A gente vê que com metodologia, tendo essa mentalidade de empresário, você vê que é possível e é gostoso, porque ao invés de você atender 1, você atende 10. Ao invés de atender 10, você atende 1000. Por quê? Porque você tem a sua voz potencializada, masterizada, com responsabilidade, metodologia e estratégia. Ai, perfeito. Eu vejo justamente isso que acontece na Carver. Falamos um pouquinho disso aqui antes, né? Que a primeira dor do advogado que já saiu, que começou o seu trabalho, já tem os primeiros clientes. Normalmente a primeira dor é a falta de clientes, ou então eu preciso de mais clientes, quero crescer. Quando pensa no crescimento, olha para a carteira de clientes. E entra, então, no marketing digital, que, né, é uma forma excelente de prospecção. Só que, a partir do momento que o marketing digital está funcionando como deveria, aí vem todas essas outras questões, que é o advogado acabar se tornando até mesmo o gargalo do próprio escritório, que impede que o escritório cresça. Por quê? Está chegando clientes, só que você tem um processo de atendimento, um processo de vendas, um processo de gestão de tudo isso, pessoas, né? Da parte, né? do operacional também. Sim. Né? E se o advogado faz tudo dentro do escritório, é óbvio que vai existir uma limitação física, uma limitação... Sim, de tempo, né? Porque tempo, é uma troca ali do tempo pelo dinheiro. E o tempo é finito, né? Isso, mais justamente. que isso, não tem mais que isso ainda, né? Não há nada mais precioso que o tempo, né? O tempo de qualidade para ficar com o filho, o tempo de qualidade para ficar com as pessoas que a gente ama, o tempo de qualidade para fazer tudo aquilo que a gente sabe que, na verdade, a advocacia, o escritório, a empresa jurídica é instrumento para, né? Eu tenho o meu negócio para realizar os meus sonhos. Quais são esses sonhos? Os meus são uns, os seus são outros, né? Sim. Então, assim, a gente precisa se empoderar de quem somos. E este empoderamento de quem somos nos traz muita força. Então, isso que você está dizendo, a primeira dor é uma dor de prospecção de clientes. Exato. E quando você começa a pensar estrategicamente como um empresário, você vê, inclusive, as possibilidades de contratar uma empresa que faça muito melhor que eu a parte de estratégia de marketing, como a sua, por exemplo. Por que não? Né? A sua empresa que sabe o que faz, como faz, para que faz, especializada. Então, assim, vamos colocar... Eu falo que é cada macaco no seu galho, né? Então, assim como nós, advogados, ficamos doídos quando alguém fala, não, meu contador está fazendo contrato, né? Então, assim, vamos nos colocar na cadeira ali de estrategistas que somos dos nossos negócios para que a gente consiga colocar os talentos nos seus devidos lugares. Quando você fala dessa questão de primeiro haver a necessidade de ter mais clientes, né, e depois ver que o caos se instalou, tá tudo bem. E eu falo isso com o maior amor do mundo, que eu passei por isso também. Comecei do zero lá no quartinho do fundo da casa dos meus pais. E comecei... Essa é a primeira dor. Eu quero cliente, eu quero mostrar para o mundo ao que vim, né? Eu quero... Deixa comigo que eu bato no peito. Justamente. É natural e é gostoso. Você vê os resultados que você traz, você vê o seu cliente feliz, você recebe um elogio daqui, um elogio dali. É muito maravilhoso. E aí, quando você se dá conta de que se você tiver pessoas capacitadas com você vai poder atender mais gente, né? Se você tiver uma metodologia redondinha, você vai poder atender mais gente com a mesma qualidade. Se você souber questões de vendas, porque uma coisa é marketing, outra coisa é vendas, Sim, né? O marketing vai até a página 9, da página 9 para frente é vendas. Que vai até a página 15, da 15 para frente, pós-venda, atendimento. Enfim, quando você tem esta clareza, você começa a performar lindamente em todos os momentos da sua empresa jurídica. Daí a questão, você tem que saber que você é empresário. Por quê? Porque você consegue dar esse zoom out, ou seja, olhar de fora e falar, entendi. Aqui eu tenho que olhar, ali eu não preciso olhar. Claro, há a diferença entre delegar e delargar, tudo tem método. Mas assim, eu não preciso mais ficar fazendo petição.
Eu não preciso mais ficar protocolando recurso. Né? Eu não preciso mais ficar fazendo busca jurisprudencial, meu Deus do céu. É a mesma coisa, é uma analogia clássica, mas é real. É a mesma coisa de você estar num avião, eis que vem o piloto do avião servir cafezinho para você. É a mesma Super coisa, estranho, não né? é? Imagina. Não dá, né? Não dá. Não dá. Então, assim, a gente precisa sim ter essa visão de empresa, precisa sim ter clareza de qual momento que você está na jornada, porque quanto mais você demora para sair da cadeira de advogado e ir para a cadeira de empresário, mais tempo você demora para escalar. E eu estava dizendo agora o seguinte: quando você se dá conta desse momento de que já tenho faturamento, já tenho cliente, agora eu tô aqui começando a patinar, porque eu não saio mais desse platô e tal, eu chamo isso de pré-escala. Você tá no jeito ali para escalar, mas se você não se valer de estratégia, de método, se você não olhar para sua empresa e falar, poxa vida, eu tenho que olhar aqui para 3 pilares: liderança, ser um melhor líder, vendas. Falamos, né? Marketing Sim. uma coisa, vendas outra. Liderança, vendas e gestão. Você vai ou passar a vida numa loucura absurda ali, correndo atrás do rabo, literalmente, porque você fica patinando e não sai do lugar, ou você desiste, É verdade. né? Ou você desiste. Eu já vi pessoas brilhantes desistirem. Também já passei por isso. Já conheci pessoas que estiveram justamente nesse momento de desistir por não ver um caminho. Inclusive, até, quem sabe, alguém que esteja assistindo agora pode pensar, gente, é isso que eu quero, esse é o cenário, né? Realmente percebo que eu tenho que ir. Mas, pela sua experiência, que já lidou com muitas pessoas assim, o que você normalmente já identificou de objeções para quem vai entrar? Não, beleza, eu quero isso, mas tem objeções na prática? Por exemplo, a questão da terceirização, de criar processos, o que normalmente você já identificou que existe? Olha só, Entraves. veja só, como a gente sai da faculdade como operadores de direito, como extremamente técnicos que somos, né? Nós somos essencialmente técnicos. Tem um certo apego. Há um certo mito de que só eu vou conseguir fazer as coisas no escritório do meu jeito. Só eu vou conseguir dar atenção ao meu cliente do meu jeito. O meu cliente só vai confiar em mim e ninguém mais, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer se eu vou começar a fazer marketing para o meu escritório e tem todas as limitações da OAB? Ou seja, há um apego moldado pelo medo. Somos moldados pelo medo, né? A gente, na faculdade, tem o medo dos professores, o medo do TCC, o medo da OAB, depois passa na OAB, tem o medo do Código de Ética e Disciplina, e o medo. Acontece que ter um escritório de advocacia é um ato de coragem. E eu sempre digo o seguinte, eu estou aqui para encorajá-lo a ser empresário, empresária jurídica, porque é um ato de coragem. E nós temos de ser corajosos, ter coragem de desapegar, ter coragem de contratar pessoas e confiar nessas pessoas. Confiar em pessoas é um ato de coragem. Sabe? Sair daquela caixa, sair do conforto é um ato de coragem. E nós precisamos saber que há um movimento muito latente e eu tenho a maior honra do mundo de saber que eu estou liderando um movimento assim, que é o movimento de empresários corajosos, empresários jurídicos que sabem que estão aqui para impactar mais pessoas, para contratar pessoas, para resolver a vida de pessoas e de empresas, porque não é fácil. Não é fácil, os desafios são muito grandes. Às vezes a descrença, às vezes a falta de energia. Eu sempre digo, eu tenho que cuidar muito da energia. Porque quando você está ali à frente de um escritório de advocacia, você tem muitas adversidades. Você tem a questão do cliente, você tem a questão de parceiros de negócios, você tem a questão de colaboradores. É uma jornada solitária, né? É uma jornada solitária. Quando eu olho, por exemplo, como você bem colocou, né? São muitos colegas, muitos advogados que já passaram por mim, né? Seja através do meu canal de YouTube, seja através do meu perfil de Instagram, seja na minha mentoria, onde eu dou a mão e carrego as pessoas para que elas atinjam sempre o próximo nível. Eu digo sempre isso, é sobre o próximo nível. O meu próximo nível é diferente do seu, que é diferente do João, que é diferente da Tereza, mas é sempre sobre o próximo nível, né? A água parada apodrece, não é assim? E aí, quando a gente olha para esse próximo nível e olha para essas objeções, imagina só, para um advogado comum,
para um advogado tradicional, para um advogado que ainda não despertou para esse movimento dos empresários jurídicos, imagine só você chegar para ele e falar assim, deixa que eu faço o seu marketing. Para ele, uma pessoa que foi moldada pelo medo. Você acha que ele vai lá soltar a mão e vai fazer? Não. Por isso é que as pessoas que resolvem ser donos de escritório de advocacia, donas de escritório de advocacia, são pessoas corajosas. Porque, veja, coragem não é ausência de medo. É fazer apesar do medo. Isso, né? É fazer apesar do medo. Então, eu honro muito os empresários jurídicos. Eu honro muito os donos de escritório de advocacia, porque é um ato de coragem, é um ato de bondade. E essas objeções, elas até aparecem num primeiro momento, mas depois com orientação, sabe? Consumindo conteúdos bons, como esses que você produz, né? Puxando sardinha pro meu lado, como esses que eu produzo também. Nossa, totalmente. Né? Você consegue ter mais força para assumir o seu lugar no mundo. E nós temos um lugar, uma missão de vida muito bonita. Eu, pelo menos, eu até me emociono quando eu falo disso. É uma missão de vida, sabe? E aí você ficar se apequenando nessa missão por desapego e medo, não, tá errado. Tá errado. Não sei qual que é a sua crença, meu amigo, mas assim, se Deus lhe deu uma missão, né? Para você conduzir pessoas, para você contratar pessoas, para você impactar empresas e famílias, poxa vida, você vai se apequenar por quê? Justamente. Por conta de uma advocacia tradicional e que não funciona mais? Não. Uhum. Bora dar voz para empresários. Eu vejo tudo isso que você falou, foi me passando um filme na cabeça com tantas experiências práticas que a gente já passou também ali na agência. Como justamente um dos primeiros passos é a prospecção de clientes, e aí eu recebo muitos escritórios que estão nessa primeira fase, que ainda não foram para o lado da gestão do escritório, né, que foram para o lado de ser um empresário jurídico. Eu posso, gente, afirmar para você que está assistindo que isso que a Flávia Maria está falando aqui é muito real, e provavelmente, talvez você já esteja passando por isso também, que essa questão da coragem, ela é fundamental, essencial. Você precisa ter mesmo coragem, né? Como ela disse, não é ausência de medo, é fazer apesar da coragem, mas acima de tudo, você vai conseguir ter essa força, essa coragem, se informando mesmo, consumindo conteúdos que vão te dar essa clareza de qual é o caminho. Eu vejo isso ali na prática da Carve, porque as pessoas consomem muita informação sobre marketing, né? Tem muita informação sobre marketing já, mesmo antes do Provimento 205, mas especialmente depois. E eu vejo isso na prática ali da agência, porque chegam pessoas lá até com algumas informações meio distorcidas do que a gente vê dos gurus da internet, né? Por exemplo, investe R$1.000 por mês e você vai ficar milionário. Isso! Por isso que eu falo, gente, deixa eu explicar, a vida real é outra, ok? É diferente, isso que tá ouvindo é muito diferente. Justamente. Mas, então, pelo menos a pessoa teve uma informação que deu um gatilho nela de dar um passo. Ok, então o marketing pode ser uma porta e eu vou por esse caminho. Beleza. E ok, na prática ela vai descobrir tudo que realmente acontece na vida real, que não é R$1.000 por mês que vai te deixar milionário, não é só isso, né? Você tem muito mais. E eu recomendo aqui fortemente para você que consuma muita informação sobre essa parte de gestão. Conheça os conteúdos da Flávia Maria, se você ainda não conhece. No YouTube, no Instagram. Gente, é sério, olha, não falei de brincadeira quando eu disse que ela é uma enciclopédia humana nesse assunto, de verdade. E eu vou até fazer um adendo aqui, meu amigo. Quando a gente fala dessa questão de ter coragem, às vezes pra gente ter coragem, a gente tem que estar no ambiente certo, com as pessoas certas, né? E não à toa, assim, eu me sinto muito feliz, muito satisfeita, muito grata pela oportunidade que eu tenho hoje de conduzir a jornada de dezenas de outros advogados, sabe? Depois que esse ano aqui, a gente completou 20 anos de escritório, né? Com essa trajetória toda, às vezes eu tô sentada com os meus mentorados, eu dou mentoria de gestão e negócios para advogados. Perfeito. Às vezes nós estamos, né, nos nossos encontros no Zoom, né, que a gente faz quinzenalmente, e aí eu falo, podem perguntar o que vocês quiserem, porque certamente nós já passamos no escritório. Porque é muita coisa, né? Muito skin the game, ali é o dia inteiro, todos os dias, é visceral, sabe? Eu digo, o escritório
escritório é visceral, assim. Durante muito tempo, eu dizia assim, é meu filho mais novo, né? Aliás, é meu filho mais velho o escritório, né? Porque se está tudo bem no escritório, está tudo bem na vida. Porque é verdadeiramente isso, assim. É uma vivência muito grande. E por que eu estou dizendo isso? Porque é muito legal quando você tem o apoio, a orientação, né? De alguém que já passou por aquilo. Que aquilo que você está passando naquele momento já se tornou fácil. E já foi muito difícil. Então, assim, caminhos... É como... outro dia, eu e o meu marido, meu sócio, né? Estávamos conversando. A gente foi fazer uma trilha até com a nossa filha. E aí, a gente estava fazendo analogia, assim, né? Que é como se a gente estivesse fazendo uma trilha num matão, numa floresta fechada. E aí, a gente vai abrindo o caminho... Para quem vem atrás, já vem com um caminho limpo, sabe? Para subir a montanha e poder encurtar o tempo, para poder, enfim, isso me deixa muito feliz, assim. Isso, saber que eu encorajo pessoas com método, de maneira estruturada, e sem essa coisa de pode botar R$1.000 que você vai ficar milionário no final do ano, sabe? Sim. Isso me deixa feliz, assim. Que ótimo. Então, eu já vou aproveitar esse gancho e vou pedir para você algumas dicas, então, de ferramentas, assim, no sentido de uma orientação, assim, quais são ferramentas que esse advogado que quer ir para o lado do empresário jurídico, que ele pode pensar em trazer para o escritório dele? Por exemplo, essa questão de pensar em processos, né, equipe, o que você me diz sobre essa questão de ferramentas úteis? Olha só, dentro da minha metodologia, eu gosto muito de falar de metodologia, por quê? Mas Flávia Maria, o que seria esta metodologia? Até rimou. Veja só, quando a gente olha para uma vivência de tantos e tantos anos, né? Você sabe o que deu certo e o que deu errado. E aí você começa a parametrizar tudo que deu certo, né? Você começa a procedimentar tudo que deu certo e fala, temos uma metodologia aqui, né? Então, eu ensino para você aquilo que já está empacotadinho como que deu certo. Pois bem, o que eu percebo? Que invariavelmente, para que os escritórios funcionem de uma maneira fluida, eles precisam do que eu chamo de PPR-FD. O que é isso? Processos, procedimentos, rotinas e ferramentas bem definidos. Então, qual que é o primeiro insight que fica aqui? Você está lá no seu escritório, no seu dia a dia. E aí você vê que tem uma determinada tarefa, uma determinada rotina, uma determinada atividade que você faz repetidamente, né? Primeira coisa que você tem que se perguntar, isso aqui eu preciso fazer? Aí você veja se é essencial que você faça ou se alguém fizesse. Se for algo ok de alguém fazer, faça mais uma pergunta. Eu preciso de alguém ou eu consigo resolver isso aqui com automação? Perfeito. Eu consigo resolver isso aqui com inteligência artificial? Eu consigo resolver isso daqui com um software jurídico? Por quê? Porque as pessoas também precisam, sim, utilizar, eu digo muito assim, honrar o privilégio de estar no momento em que nós estamos. Sim, nossa, né? totalmente. Nunca estivemos num momento tão próspero, num momento de tanta informação, num momento de tantas ferramentas, enfim, por que não vamos honrar, né? Esses dias eu estava vendo conteúdo de alguém na internet que estava acabando com a inteligência artificial. Não, porque isso é um absurdo, porque olha só, isso Gente, mas assim, não faz o menor sentido você não... De novo, honrar o privilégio, né, desse momento em que nós estamos. E também não adianta lutar contra. Exatamente, exatamente. Então, assim, primeira coisa, né? Faço essa atividade repetidas vezes? Olho para ela e me questiono, sou eu mesmo que tenho que fazer? Ou eu posso delegar? Delegar para alguém ou será que eu conseguiria usar uma ferramenta para utilizar isso aqui, né? Para realizar isso aqui? Perfeito. Feito isso, aí você começa a já ter uma clareza de que não é tudo que você tem que fazer dentro do seu escritório, né? Outro ponto de atenção, assim, que eu quero muito que as pessoas também consigam dar esse zoom out. Quando eu falo de zoom out, é olhar de fora, né? Porque tem 2 jeitos de você conduzir os seus negócios. No negócio, né? E o negócio.
Então, assim, enquanto você está lá dentro do seu escritório, ali naquele vucu-vucu, naquele fervo do dia a dia, você não consegue olhar para a estratégia. Sim. Você não consegue ver se o seu time está sendo eficiente ou não. Você não consegue tomar decisões estratégicas. Eu estava hoje mesmo, acabei de subir um stories, inclusive, no meu Instagram, onde eu estou dizendo assim, quando você se destaca da operação, você tem a possibilidade de fazer outras coisas muitíssimo importantes para o crescimento e sustentabilidade dos seus negócios. Ou seja, você tem a possibilidade de fazer reuniões estratégicas. Essa semana mesmo, eu cheguei hoje aqui em Floripa, mas antes de ontem eu estava em Fortaleza. Palestrei em Fortaleza, hoje eu estou aqui com você no podcast, amanhã palestro novamente aqui em Florianópolis. São reuniões estratégicas, são contatos estratégicos. Enquanto isso, o meu time está rodando. Nesse caminho aqui, a gente fechou mais uma proposta, ou seja, os clientes estão entrando, o time está rodando, os problemas dos clientes estão sendo resolvidos, entende? E por que é importante isso? Para que a gente consiga olhar para o negócio e não ficar o tempo inteiro naquele vucu-vucu do negócio, porque aí você não consegue, inclusive, ter noção dessas ferramentas que você acabou de me indagar. Né? Quais ferramentas eu preciso? Eu não faço ideia, eu tô no meio dessa operação. Tá no meio do fogo, ai meu Deus, não consigo nem dar conta do trabalho que eu peguei para fazer, quem dirá crescer o escritório. Exato. Justamente. E aí, quando você não consegue ter esse olhar de fora, porque a gente precisa ter sim, né? Esse olhar de fora, você não consegue mensurar a produtividade do seu time. E quando você não mensura a produtividade do seu time, sabe o que acontece? O seu time se aproveita de você. Por quê? Porque outro dia eu fiz até uma brincadeira num carrossel no meu perfil. Se você ganhasse R$1 a cada vez que você faz o que alguém deveria ter feito dentro do seu time, será que você não estava milionário? Não é? Verdade. E por que isso acontece? Porque, de novo, somos técnicos. Né? Aí você veja só se isso não é clássico. Você tá lá no meio do vucu-vucu do seu escritório, né? Aí você fala assim, ai meu Deus, já sei. Eu vou contratar alguém. Né? Tive uma grande ideia aqui, eu vou contratar alguém porque eu preciso de braço. Aí você comenta no jantar de família que você tá precisando de alguém. Aí sua prima fala que o filho dela tá fazendo direito. Aí você fala, boa, eu vou contratar João Pedro. João Pedro, menino bom, filho de família boa, conheço mãe de João Pedro, vai ser um sucesso. Aí você chama João Pedro para trabalhar logo na segunda-feira. Aí você arranja 2 problemas. Porque João Pedro não está performando, porque você não sabe exatamente o que delegar para João Pedro, porque você não parou para ver o que João Pedro pode fazer para você. E para piorar, João Pedro é filho da prima. Como é que vai fazer para demitir João Pedro? Não é? É clássico. Justamente. Isso. Quem nunca contratou alguém que não podia demitir, né? E aí você arranja um outro problema e você ocupa um espaço mental absurdo para pensar como é que vai fazer, para falar para a mãe do menino que você tem que demitir. Né? Claro que eu estou trazendo aqui uma situação caricata, sim, mas eu vejo acontecer muitas vezes. E sim, nas melhores famílias. Comum. É muito comum. Não é muito comum? Muito comum. E é por isso, porque você está ali tão enfurnado naquela operação que você não consegue olhar para ferramentas estratégicas, olhar para procedimentos, né? Olhar para aquilo que verdadeiramente importa dentro das suas atribuições enquanto empresário jurídico. Perfeito. E tem diferença, assim, olhando para essas ferramentas e caminho, tem diferença de um escritório pequenininho, tá começando agora, às vezes o advogado sozinho, ou ele só mais um sócio, e de um escritório grande, que já tem vários sócios, ou então já tem uma carteira boa de clientes. Existe diferença quando ambos estão numa situação em que tem esse gargalo, os próprios sócios não deixam o escritório crescer por não olhar como uma empresa? Tem diferença entre um escritório pequeno e um grande, ou não? Eu vou começar pelo que tem de igual. O que deveria ter de igual é a mentalidade. Né? A mentalidade de empresa tem que acontecer se você for autônomo ou se você tiver 35 funcionários. Porque é a mentalidade que vai te tirar dessa zona da pré-escala que eu falei, né? Que você fica ali, parece que você está numa bolha que você não consegue estourar. É a mentalidade de empresa que vai fazer com que você, começando ali do zero, já saiba que você precisa ter processos, procedimentos, rotinas e ferramentas. É a mentalidade de empresário que vai fazer com que você cresça de maneira sustentável. Então, assim, a mentalidade tem que estar no pequeno, tem que estar no médio, tem que estar no grande.
Fato, né? Você Perfeito. nunca vai ver um player jurídico que seja grande, que tenha resultados de verdade, que não tenha uma mentalidade empreendedora. Não existe. Sim. Né? Então, assim, seja do tamanho que for, tem que ter essa mentalidade. Ah, mas eu tô começando agora, eu nem consigo contratar ninguém. Ok, mas se você tem a mentalidade e a consciência de que você terá de contratar, sabe o que vai acontecer? Você já vai começar desde o momento zero a fazer isso que eu acabei de falar. Olhar para as atividades que você faz repetidas vezes, ver se é possível delegar, e aí você já vai ter clareza de que quando você for contratar o seu primeiro estagiário, que seja, você vai saber o que você vai delegar para esse estagiário, como você vai delegar para esse estagiário, porque você desde o começo, desde o momento zero, já tinha mentalidade de empresário. Inclusive, eu estava até conversando com uma cliente ontem sobre isso, em que é um casal de advogados, eles são sócios, estão nessa fase de bem no iniciozinho, prospectando, assim. E aí eles decidiram prospectar no direito trabalhista. Legal. E ele domina essa área, a parte técnica, tudo. Show. E ela não é muito dessa área, mas ela falou, eu vou ficar na parte da recepção, atendimento e vendas, e ele vai ficar no operacional, parte técnica, essa parte inicial. Mas ela estava toda insegura sobre o como fazer atendimento e, né, conduzir as vendas ali no início, porque ela não domina esse assunto trabalhista. Aí eu falei, olha que oportunidade legal para vocês criarem um processo. Se você precisa conversar com ele para tirar algumas dúvidas, né, de como que eu vou fazer esse atendimento, como que eu vou resolver essa dúvida desse prospecto, por que já não criar uma espécie de um playbook de atendimento e vendas? E quando você for terceirizar, que vai acontecer esse momento, você já tem o playbook prontinho. Vai chegar um estagiário, vai chegar um vendedor para o seu escritório, você já está lá tudo mapeado, dúvidas mais comuns, o que responder, como conduzir, né? Você que está começando, então, e está nessa fase. Eu estou fazendo, por enquanto, eu estou fazendo sozinho essa etapa, mas eu já estou com a mentalidade de crescer, terceirizar, montar processos, já vai criando o seu playbook, já vai escrevendo, documentando. Exato. Porque às vezes fica na sua cabeça, né? Tipo, eu sei que tem que ser falado isso, eu sei que o atendimento tem que ser dessa forma e tal, mas se você não tem isso documentado, a hora que você for terceirizar, talvez você ainda gaste um tempo ali ensinando, treinando a pessoa, né? E que você já poderia ter adiantado isso. O que você acha disso? Você acha que seria Não, nesse mas sentido? acho que estamos falando da mesma coisa, querido. Quando eu falo assim, se você vê que você está fazendo mais de uma vez a mesma coisa, então já vá vendo ali se você pode delegar ou não, né? E quando a gente pensa nessa questão de ter tudo num playbook, tudo bonitinho, no escritório, e é assim que eu conduzo os meus mentorados também, pra você ter uma ideia, a gente tem playbook de como faz a assinatura digital na plataforma que a gente usa, sabe? Uau. A gente tem o cuidado de ter tudo bonitinho, procedimentado. Porque é isso, é libertador. Sim. É libertador. Porque é que a grande maioria dos advogados acha que é muito difícil delegar, muito difícil contratar pessoas, muito difícil, entre aspas, achar pessoas boas. Porque, na verdade, há um gap dentro de casa. Há um gap em definir corretamente não só o que será feito, mas principalmente como será feito. E é muito natural, e nem acho que seja culpa do dono de escritório de advocacia, culpa do gestor, não acho que seja. Por quê? Porque há uma presunção, né? Poxa, eu sou advogada, tenho um escritório de advocacia, vou contratar um advogado. Presumo que o advogado saiba como fazer. Acontece que cada empresa tem o seu jeito, cada empresa tem a sua cultura, cada empresa tem a forma como, tem a sua voz, né? O jeito que ela se comunica com clientes, se comunica com o mundo, se comunica com os colaboradores. Então, é importante que todas as vezes que eu for trazer alguém para o meu time, né? Que este alguém saiba não só o que vai fazer, mas como vai fazer. E é aí que entram os processos, os procedimentos, as rotinas e as ferramentas, né? Porque, na verdade, isso tudo vai facilitar esse ato de delegar, e este ato de delegar, uma vez facilitado, liberta o dono de escritório. Sim, totalmente. Né? É totalmente libertador. Você ter certeza de que as coisas vão acontecer do jeito que você vai acontecer. Vou dar um exemplo prático, tá? Prático. Hoje nós estávamos vindo para cá e eu vi uma comunicação interna do meu escritório sendo feita com uma palavra, ao nível de cuidado que a gente tem, uma palavra que não é a palavra que a gente utiliza normalmente, porque a gente tem manual de conduta interno. Na hora que eu vi isso acontecendo,
no nosso grupo, né, de liderança, já havia lá mensagem da COO do escritório, da líder da squad, do meu sócio, já tinham lá mensagem, todo mundo falando, tá errado, tá errado. Por quê? Porque a gente tem o procedimento. Por isso que eu digo, delegar, né, você contratar pessoas, depende de método. E quando você tem um método, quando você tem assim, ó, é assim que você vai contratar, é assim que você vai fazer o onboarding desse colaborador, é assim que você vai treinar esse colaborador, todos os processos estão aqui. Quando você tem isso tudo bem redondinho, você consegue dar um salto de crescimento absurdo. Por isso que eu falo que aqui é o momento da pré-escala. Quando você tá ali já com faturamento ok, já com as coisas acontecendo, você fala, meu, agora eu preciso sair daqui. É a pré-escala. Por quê? Porque são ajustes que se você for fazer sozinho, você vai levar uma vida, mas se você tiver método, meu amigo, é assim, ó. É muito encantador. De verdade. Inclusive, isso também pode dar uma segurança e uma liberdade para o escritório de não ficar dependente de um colaborador. Porque se às vezes pode acontecer do colaborador entrar, se não tem esse processo documentado, definido, o jeito dele conduzir, e beleza, eu gosto do jeito de conduzir, ele de repente faz a função dele excelente, tá maravilhoso. E se um dia ele sai? E se um dia ele resolve, não, eu tô indo, valeu, tchau. O que acontece no seu escritório, pois né? É. Imagina. Isso é mais uma das coisas que caracteriza uma empresa jurídica. Por isso que eu digo, eu tenho um jargão que eu digo o seguinte: escritório é lugar, empresa é legado. Escritório é lugar, meu amigo, é lugar. Então, assim, para de falar meu escritório. Meu, não, é sua empresa jurídica. Você vai para outro lugar, você manda energeticamente para o universo uma outra mensagem. Eu sou empresário. Entende? Eu sou empresário, é outra coisa. Você se comunica com o outro estando em um outro lugar. É completamente diferente. Por isso que eu quero que as pessoas se empoderem disso, sabe? Eu sou empresário, meu amigo. Sim. Não mexa comigo que eu sou empresário. Entendeu? É sobre isso. Sim, é assim. outro nível. É outro nível. E aí, quando você olha para uma empresa, empresas não dependem de pessoas, empresas dependem de processos. E eu fui me dar conta disso há alguns anos na dor. Porque eu me lembro que eu tinha uma colaboradora e ela tinha um fichário. Lindo, fichário, ela era super caprichosa, escrevia tudo no fichário, post-it, cores coloridas e diferentes. Falei, nossa, fulana é tão caprichosa, né? Tão linda. Eis que fulana saiu do escritório. E levou. E levou o fichário. Entendeu? Então, assim, pra nunca mais errar. Sim. Então, assim, eu não tenho que depender da fulana que é caprichosa e tem um fichário. Esses dias eu estava conversando com uma colega até que se formou comigo na faculdade. Ou seja, e aí eu falei pra ela, minha amiga, e aí, como estão as coisas e tal? Ela, eu continuo sozinha e tal. Agora eu tenho uma estagiária, que é minha sobrinha, inclusive. Né? Mas assim, ela é uma mini-mim. Tipo, eu falei, mas amiga, você não usa software, nada? Onde você faz a gestão dos processos? Ela, não, tá tudo na cabeça disse o nome da sobrinha dela. Eu falei, mas vamos lá. Vamos só Meu brincar. Deus, começou a pipocar um monte de coisa na cabeça. Mas Meu vamos Deus. só jogar uma hipótese aqui. Faz de conta que essa sua sobrinha quer ir pra Bahamas, né? Viver a vida com o namorado dela. E aí? Ela, aí eu tô lascada. Eu falei, então. Pois é. Entendeu? Então, assim, perceba que há um nível de profissionalismo, um nível de sustentabilidade no crescimento dos negócios mesmo, quando você se coloca na cadeira de empresário, né? Quando você começa a olhar e falar, entendi, o buraco é mais embaixo, né? Entendi, não é sobre ter alguém que vai... Não, é sobre ter processos, né? Até porque a gente não sabe qual que é o dia de amanhã, né? Quando as pessoas entram para o escritório, né, para trabalhar como colaboradores, sei lá, de repente querem ter uma outra vida, um outro trabalho, ir para uma outra empresa. Poxa vida, eu vou fazer o quê? Eu vou sentar e chorar? Não, os clientes estão lá, né? Tem clientes que estão conosco faz 19 anos, porque eu tenho um modelo de negócios pautado em recorrência. Então, majoritariamente, os meus clientes, quando entram no escritório, eles fecham comigo um contrato de 12 meses e esses contratos de 12 meses vão se prolongando, né? Vão se renovando ao longo do tempo. Então, hoje o meu escritório tem 20 anos e eu tenho cliente que está comigo há 19 anos, há 16, há 15, né? O LTV é absurdo. Graças a Deus, amém. Mas assim, imagine só se para atender esses clientes eu dependesse de pessoas. Pelo meu escritório já passaram centenas de advogados e estagiários.
Imagina, Sim. né? Eu não teria essa... Como foi uma palavra que você utilizou no começo do nosso bate-papo aqui, que eu utilizo muito. Eu não teria essa estabilidade dentro do meu negócio se eu ficasse dependendo do fichário de quem Sim. entra ou sai de lá, né? Da minha Justamente. empresa. Não teria esse controle tão necessário, né? Exato. E sobre a terceirização, então, quando esse escritório está pensando em crescimento, equipe, quando ele pensa em terceirizar alguns setores, terceirizar o marketing, terceirizar vendas, o que é possível terceirizar e o que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que existem algumas coisas que não fazem o menor sentido você ter internamente, porque não são o core do seu negócio, né? Então, quando você pensa em marketing, é muito natural que você faça uma terceirização desses serviços, né? Até porque você traz uma empresa que conhece profundamente daquele tema, uma empresa que vai verdadeiramente ter como a única preocupação da vida cuidar do marketing do seu escritório. E enquanto que outras coisas, eu não sou a favor de terceirizar. Eu acho que a gente precisa internalizar, né? Porque existem momentos na jornada, né? Como eu disse, num primeiro momento a gente é advogado, depois a gente vira empresário. Nesse momento onde estamos como advogados, né? Ou seja, o faz tudo do escritório, é muito normal que cheguem demandas e você faça parcerias para conseguir dar vazão a essas demandas, né? É muito natural que isso aconteça. Então, de alguma forma, você está tirando dinheiro e autoridade de dentro do seu escritório, entregando dinheiro e autoridade para o escritório de um terceiro, né? De alguém. Conforme você vai crescendo, o ideal da vida é que você vá tendo equipe para resolver essas demandas, né? De novo, equipe, software, inteligência artificial, mas enfim, que esteja dentro da sua casa. Por quê? Porque você consegue garantir uma margem de lucro maior, né? Você consegue manter aquele cliente para dentro da sua casa e etc. Agora, é muito possível fazer essa terceirização, porém ela precisa ser feita de maneira cautelosa, né? Então, vou contratar uma empresa, ok. Quais outros trabalhos essa empresa já fez? O que os clientes dessa empresa falam sobre ela? Por quê? Porque senão o advogado que tem um perfil extremamente centralizador, um perfil extremamente executor, o que ele vai querer fazer? Ele vai querer dar pitaco no serviço que ele contratou terceirizado. E aí ele não tem essa expertise, por motivos óbvios, somos advogados, e aí ele vai começar a dissipar energia onde ele não tem que botar energia. Ele tem que botar energia onde ele é bom. Ele tem que botar energia na estratégia, no crescimento, em novos negócios, enfim. Então, assim, onde é que você tem que pôr energia? É lá que você vai colocar. Você vai contratar pessoas para que elas deem o melhor que elas podem dar nas suas cadeiras, para que você tenha a tranquilidade de fazer o que você precisa fazer de maneira bem feita. Mas eu vou, então, terceirizar marketing? Vai. Eu vou terceirizar time de vendas? Não sei. Pode ser, mas não sei. No meu escritório não é terceirizado, é interno. Mas eu conheço escritórios que funcionem, né? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu olho para os escritórios dos meus mentorados, a gente tem um critério muito grande, uma minúcia muito grande nesse olhar, né? Porque são negócios, famílias dependem daqueles negócios e esses negócios reverberam na vida e nas empresas de outras pessoas. Pois bem, quando a gente faz essa análise, a gente consegue olhar para o que faz sentido ou não. Então, a gente chega num planejamento estratégico para esses escritórios e vê onde é que tem que botar energia dentro daquele determinado período, né? Que a gente define no plano de ação. Então, pode ser que, num primeiro momento, faça sentido parceria e terceirizar. Pode ser que, num segundo momento, é contratação e terceirização. Pode ser que depois, a única coisa que vai terceirizar aqui é marketing, o resto é tudo interno. Cada negócio é um negócio. Cada negócio é um universo. Cada negócio é uma possibilidade absurda de impactar vidas e negócios. Então, assim, a gente tem que olhar com muito cuidado. E eu acho, assim, eu tenho um propósito, eu tenho uma meta, eu tenho um número. Eu vou fazer o que tiver que fazer para atingir.
né? Dentro dos meus princípios, dentro dos meus valores, respeitando as pessoas, respeitando a mim mesmo, porque tem muita gente que entra em burnout, que para de se cuidar, que passa a comer mal, que passa a desrespeitar o seu próprio corpo e organismo, né? Isso não pode acontecer, mas assim, meu amigo, tem que fazer, vamos fazer. Aqui é adulto. A fase de criança já passou e faz tempo que passou, entendeu? Então tem que terceirizar, bora. Tem que contratar, bora. Tem que ficar até um pouco mais tarde, bora. Às vezes a gente precisa desequilibrar para equilibrar. Sim. Né? E olhando, então, depois de tudo isso, que foi uma chuva de informações super legais, até agora estou muito feliz com esse conteúdo. Que bom. Olhando, assim, para o futuro da advocacia, então, você citou aqui ao longo desse episódio sobre as ferramentas, a inteligência artificial, que, gente, pelo amor de Deus, chegou para ficar e você precisa entender sobre isso também. Essa visão toda, né, de olhar o negócio e não no negócio. Maravilha. Como você vê o futuro da advocacia? Como você enxerga, gente, a advocacia para os próximos anos? Eu enxergo um mercado formado por empresários jurídicos. Um mercado porque qual que é o grande perigo da advocacia, né? Essa advocacia saturada que o pessoal tanto teme. É o perigo do advogado desavisado. O advogado que passa a vida na cadeira de advogado. O advogado que não se empodera do chamado que teve. Poxa vida, você tem uma missão, meu amigo. Cumpra a sua missão. Seja empresário, faz direito. É um sonho. O seu sonho não é vivido não é sonhado só por você. Tem muita gente que sonha o meu sonho, assim como eu sei que tem muita gente que sonha o seu. É ou não é? Justamente. Não é? Justamente. É a família que tem expectativa, são os amigos, os filhos, o marido, a esposa. Existem muitas pessoas sonhando o sonho, então tenha responsabilidade, meu amigo. Enquanto você ficar, de novo, vou falar isso aqui quantas vezes for preciso, enquanto você ficar se apequenando, sabe? Ficar apegado, não, porque só eu faço do meu jeito, porque só eu vou atender desse jeito. Meu amigo, você tá num lugar tão pequeno, mas tão pequeno, sabe? Você foi chamado para algo tão grandioso, mas... Assim, eu queria tanto que as pessoas sentissem no coração isso, assim, o quão grandioso é sermos quem somos. E essa grandiosidade demanda responsabilidade. E essa responsabilidade passa, sim, por você ser um empresário. Por você olhar para o seu escritório e falar, entendi, para que ele fique de pé, ele precisa de 3 pilares, gestão, vendas e liderança. Eu tenho que ser o melhor líder possível. Existe um momento na jornada que nós devemos ser o melhor advogado possível. Mas depois, meu amigo, é sobre ser o melhor empresário possível. O melhor líder possível, ter a melhor gestão, ter o melhor plano de vendas e de crescimento. Por quê? Porque você foi chamado para impactar vidas. É algo muito grande. E as pessoas têm que ter noção disso. Gente, internaliza essa mensagem. Cresçam bastante. Doutora Flávia, eu normalmente, encaminhando já quase para o final, para a gente finalizar aqui com algumas perguntinhas de bate-volta, que a gente chama de ping-pong. Show, manda. Então, vou te fazer só uma palavrinha e você traz o que vier na sua mente. Maravilha, tá bom? bora lá. Vamos lá. Uma conquista. Os 20 anos do meu escritório. Da forma como está sendo, sabe? Com crescimento, com inovação, com pessoas apaixonadas, fazendo viver o meu propósito e podendo ensinar para outras pessoas o que eu acredito. Me emociona, mas é verdade. E você tem um arrependimento? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não tenho arrependimento, eu tenho lições aprendidas. Eu não consigo olhar e falar, nossa, me arrependi disso ou daquilo. Porque tudo, no fundo, é uma lição aprendida que fica. Por mais errado que tenha dado, sabe? Por mais, nossa, meu Deus, eu deveria ter começado antes. Eu deveria ter ido pelo caminho A ou não pelo B. Eu não deveria ter demitido aquele cliente. Na verdade, tudo isso é aprendizado. Então, eu não acho que... Não me arrependo de nada. Tenho tudo com muita gratidão e olho como uma lição aprendida. Perfeito. Uma pessoa para seguir? Eu. Inclusive, né? Tô brincando. Tô brincando. Mas eu acho assim que a gente tá num momento
de olhar muito para fora, né? A gente tá o tempo inteiro olhando o palco dos outros, né? Então a gente esquece dos nossos bastidores e vê só o palco das pessoas em Instagram, redes sociais e etc. E eu acho que o momento é de olhar para dentro, sabe? Olhar o que toca o coração. Quando eu digo eu, é você para você, você para você, porque assim olha para dentro. Olha para sua casa, olha para o seu escritório, sabe? Antes de ficar, eu tenho ídolo aqui, eu tenho ídolo ali. Não, meu amigo. Olha para dentro. Começa a fazer um movimento em espiral, sabe? De dentro para fora, sabe? Seja um ser humano melhor. Olhe para o outro, sabe? Faça coisas que não vão desrespeitar outras pessoas. E às vezes é um detalhe, sabe? É um lixo que você não joga que você jogou no chão. É um pé que você botou na mesa. É um som alto que você está escutando dentro da aeronave. Sabe? Sim. Desrespeito. Coisas que, então, assim, olha para o que você está fazendo. Um desejo. Impactar cada vez mais outros escritórios para que eles se tornem empresas. Porque eu acho que essa é uma missão que me pegou de maneira muito forte, assim. Eu sinto isso ardendo no meu coração, assim, sabe? Então, quanto mais escritórios eu conseguir transformar em empresas, mais realizada eu serei. Porque eu acho que tem muitas camadas dentro disso, sabe? Camadas de pessoas que vão ser ajudadas, de famílias que vão se sentir mais seguras. Enfim, acho que tem muitas camadas dentro disso. A última palavrinha que eu separei é um conselho. Mas você já despejou uma hora de conselho aqui. E quem vai dar esse conselho, na verdade, vai ser eu. Adorei. Manda ver. Muito bem. Sigam a doutora Flávia Maria no YouTube. É Flávia Maria, gestão de advogados, alguma coisa assim? O canal que tá lá no YouTube é Flávia Maria mesmo, né? Ah, sim. E aí pode buscar lá por gestão de escritório, enfim. Isso. Mas é Flávia Maria. E também no Instagram. flaviamaria.adv. flaviamaria.adv. Sigam, porque, como nós falamos aqui ao longo desse episódio, você realmente precisa se empoderar, precisa consumir informação de valor que te levem para esse novo patamar, esse novo nível, para conseguir enxergar o seu escritório de uma maneira diferente e que possa elevar o seu escritório para o próximo nível. Então, é esse tipo de informação que realmente vai fazer você sair desse momento que você está hoje e dar o próximo passo. Inclusive, não só seguir uma pessoa assim como a Flávia Maria, que tem esse poder de trazer esse conhecimento tão importante, mas se você puder levar uma informação ainda mais profunda, de mais qualidade, se tornar um mentorado. Não estou vendendo o curso dela, mas no sentido... Nem estava combinado aqui, não vou dar comissão para ninguém. Mas pensa você sendo conduzido por alguém que, como nós falamos aqui hoje, alguém que já abriu a trilha, que já sabe muitas coisas, que vai te facilitar esse caminho de crescimento, que sem que você passe por tantos perrengues, né? Que seja um caminho muito mais fácil. Então, é esse o meu conselho para você, entendeu? E se você quiser, eu acredito que a Flávia Maria tem uma mentoria, né, voltada para escritório, se você quiser falar um pouquinho sobre isso. Exato, tem uma mentoria. Amo esta mentoria, o projeto, a ideia, a forma como ela foi criada. Então, vai ser um prazer poder te receber. A gente deixa o link da mentoria aqui na descrição do vídeo. O que você acha? Sim, pode claro. ser? E a gente se encontra nas redes sociais. Estou todos os dias lá no Instagram, no flaviamaria.adv. E, Du, meu amigo, eu quero te parabenizar pela condução da nossa conversa, foi lindo. Quero te parabenizar pelo projeto Vossa Autoridade e quero dizer para você que felicidade saber que outros advogados podem contar com a sua ajuda no marketing, né? Uma pessoa com tanta sensibilidade, uma pessoa que conhece profundamente os medos. Então, parabéns. E muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, muito lisonjeada. Falei sobre aquilo que eu amo, né? Pena que temos um tempo aqui para cumprir, senão passaríamos a noite falando. Obrigada mesmo. Eu também fico muitíssimo feliz, de verdade, né? Mais uma vez afirmando isso.
que esse episódio foi tão especial, tão bonito e super, assim, cheio de informações que com certeza são transformadoras para muita gente. Muito, muito obrigado por compartilhar tanta informação bacana com a gente, por estar aqui hoje. Nossa, olha, eu fico de verdade emocionado. Eu também tô. Obrigada. Muito obrigado, então, pessoal, por você também acompanhar a gente até aqui o final. Já falamos dos canais da Flávia Maria e sobre a Carve, você pode encontrar a gente no Instagram como Carve_Marketing_Jurídico e no YouTube também, Carve Marketing Jurídico, ou pelo podcast Vossa Autoridade. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.